Bom dia, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que bem, com a graça de Deus, que tenham passado um final de semana maravilhoso, né? Que tenham conseguido fazer aquilo que estava proposto para vocês fazerem, seja um tempo de qualidade com a família, né? Eu creio que é uma das coisas principais, né? Um tempo de descanso, um tempo de lazer, isso é tão bom, né? Eu creio que isso alegra o coração de Deus, porque o plano dele para nós é que realmente, né, a gente cresça e evolua em família, né? E vamos lá, né, para nossa segunda-feira, né? Dia 6 de março já, gente do céu, tá passando rapidinho, né? A gente ficou mal acostumado com o mês de fevereiro, que foi um mês que passou rapidex. Vamos ver como que vai funcionar esse mês de março, né? Graças a Deus, para nós aqui é um ano que, um mês, né, que já começou com algumas novidades, né, algumas coisas assim realmente acontecendo para nós, gerando em nós uma expectativa muito boa, né? Começamos aquele momento gostoso dos projetos, né, da nossa casa, e a gente tem sido abençoado com pessoas maravilhosas que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, né? Que nos ajudam a pensar, a organizar. E aí chega aquela hora, né, gente? Vamos ser bem real. Aí você começa a olhar para o tanto que você tem de dinheiro e para o tanto que você quer, né? E aí você tem que fazer as escolhas. E como eu falo sempre, a nossa vida ela é feita de escolha constantemente. Então a gente tem que estar muito atento, né? Pedir muito a ajuda do Espírito Santo para fazer as boas escolhas. E o tema do devocional de hoje, o devocional fala justamente desse ajudador que a gente tem, né? Desse privilégio que nós temos hoje de viver com um conselheiro, com um amigo o tempo todo falando conosco. Eu sei que eu já fiz devocionais anteriores falando sobre essa ajuda e esse apoio que nós temos com o Espírito Santo, mas hoje, em específico, eu quero fazer um devocional e quero dizer a fonte que eu tirei esse devocional de hoje, né? O meu sogro e minha sogra, eles têm um ministério que se chama Voz do Trono. Toda vez, gente, eu vou estar com 100 anos e eu vou estar confundindo Voz do Trono com Diante do Trono. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas enfim, né? Tem o trono, que já é muita coisa, né? Mas, e o meu sogro, ele transmite, né? Ele faz uma lista de transmissão também de mensagens, né? É muito mais antigo, né, do que isso que eu faço. Acho que, nossa, desde que eu namoro com o Maicon, já tem, né? Vamos colocar aí a soma do nosso relacionamento. São 19 anos, né? Já tinha essas mensagens do meu sogro, então eu creio que esse ministério dele já tem bastante tempo. Eu tenho até que confirmar depois com ele. E tem algumas mensagens, nossa, assim, que realmente a maioria dessas mensagens que ele manda toca muito, né, na nossa alma. E hoje eu estava lendo a mensagem dele, eu falei, eu vou fazer o devocional em cima da mensagem do meu sogro, amado. E eu vou ler para vocês, na verdade, né, um versículo e a gente vai conversar um pouquinho, eu vou passar para vocês um pouquinho daquilo que essa mensagem falou no meu coração. Não só o que ela falou, né? Falou no coração dele também. O texto que nós vamos ler está lá em João 16, 7, aonde diz, né? Vou pegar minha Bíblia aqui. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Se eu for, eu o enviarei. Amém, né? Amém. Eu vou ler a mensagem do meu sogro e depois a gente conversa um pouquinho sobre, né? Sejamos sinceros para conosco, para com a gente mesmo, né? Quantas coisas nos têm desviado do caminho da verdade? Vamos nos deparar com um monte de coisas diante de nós. Eu tô virando aqui, tá? Porque eu tô lendo no computador aqui. Vamos nos deparar com um monte de coisas diante de nós para destruir o nosso equilíbrio espiritual. Mas graças a Deus, Ele, como conhecedor da natureza humana, um Deus maravilhoso, né, que conhece os nossos corações, nos providenciou um ajudador que vai nos guiar constantemente. Está dentro das nossas almas, sempre procurando nos atrair para convencer e aflorar em nós uma perfeita forma divina. E que forma é essa? É sermos parecidos com Jesus.
que não exista resistência da nossa parte em deixar que Ele tome as rédeas das nossas vidas e das situações, mas que nós possamos sim resistir às forças exteriores, às propostas que fogem ao nosso propósito. E isso o mundo nos oferece de formas facilitadas, quase que de bandeja. São ofertas que são tentadoras muitas vezes. Por isso, nós temos que atentar às sutilezas, pois o próprio demônio foi ousado em tentar o próprio Senhor. Você acha que ele não faria isso com você? Acaso somos melhores que Cristo? Tudo isto tem um único fim e objetivo, de nos influenciar para a destruição e a deformidade da nossa alma. O inimigo não se importa nem um pouquinho que nós vamos à igreja, que demos esmola, que fazemos qualquer coisa para a atividade do mundo, aonde os nossos olhos veem. Ele se importa sim quando você decide internamente, quando você decide dentro de você aceitar que o seu ajudador é o Santo Espírito do Senhor, que ele deixou para transformar e mudar a sua vida. Quando a gente decide isso, aí sim o bicho pega e ele fica furioso, pois nesse momento existe uma virada em nossas vidas e nos tornamos vencedores. Portanto, é o Espírito de Deus e ninguém mais debaixo do sol que pode nos preservar a alma, preservar as nossas emoções e os nossos sentimentos. Ele coloca nossas vidas no eixo e nos faz ficar na natureza e a expressão da graça de Deus. Ai, amém. Bom, eu por mim já parava aqui, né? Depois tem mais da mensagem, mas assim, eu quero falar um pouquinho sobre o que é o Espírito Santo nas nossas vidas, né? Que nem eu falo, eu sou uma pessoa suspeita porque eu era uma pessoa extremamente improvável na minha vida, sabe? Todas as coisas na minha vida eram improváveis, né? Olhando do lugar que eu vim, da forma que eu vivi, as pessoas que me conhecem sabem, né? Infelizmente eu tive uma adolescência muito conturbada, uma adolescência muito realmente revoltada e, nossa, fiz coisas assim desonrosas para minha família e muitas vezes, sabe? Realmente assim, probabilidade de dar certo essa pessoa aqui que vos fala era quase nula, né? E eu vejo o cuidado do Senhor com as coisas que ele tem para minha vida, né? E assim eu quero dizer que ele tem para a vida de cada um de vocês. Né? Às vezes a gente olha e fala assim, não, já deu, não tenho mais jeito, é improvável que haja essa mudança na minha vida, é impossível acontecer alguma coisa. Mas quando a gente decide permitir que o Espírito Santo, que é esse Espírito maravilhoso, que é esse ajudador, esse amigo, esse conselheiro que Jesus deixou para nós, né? Que nem ele fala aqui na sua palavra, é necessário que eu vá para que ele fique, né? Para que ele venha, para que ele age em você e através dele, agindo na tua vida, Fabiana, agindo na vida de cada um de vocês, agindo nas nossas vidas, a gente possa estar caminhando, ouvindo a voz do Senhor, caminhando em verdade, caminhando no caminho da justiça, caminhando no entendimento que o Pai tem para nós. Quando a gente conhece e entende que a palavra de Deus, ela é o caminho, a verdade e a vida, quando a gente passa a entender que o Espírito Santo não é uma coisa que está lá na igreja, não é uma coisa que é pregada para nós, assim, que tem que ficar guardado num canto. Não, o Espírito Santo é uma coisa, é um ser, é uma pessoa para ser vivida em nós. Né, que nem nesses dias estava tendo vi algumas imagens da aurora boreal, né, acontecendo no mundo, e todas as vezes em que eu fecho os meus olhos, eu imagino assim, é claro, a gente não tem, né, nunca ninguém teve essa visão, né, para poder dizer como é, mas eu imagino o Espírito Santo assim realmente como essa luz linda, sabe, assim em mim, assim, sabe, não tem como explicar, mas eu imagino essa força, sabe, esse amor, esse poder, esse cuidado de Deus se apossando da minha vida, tomando a direção e as rédeas de tudo aquilo que eu vou fazer. E desde quando eu decidi isso, né, até ele coloca uma coisa muito interessante, né,
que às vezes a gente vai na igreja, a gente faz as coisas, tal, e tá tudo bem, né? E aparentemente tudo certo, porque o inimigo não tá se incomodando com aquilo, porque ele já sabe que você às vezes vai lá um dia na igreja, mas teu pezinho ainda tá aqui. Às vezes você vai lá e faz determinada coisa, mas o teu pezinho tá aqui. Você tá sempre em cima do muro, né? E assim, todo mundo já ouviu provavelmente essa passagem, essa fala, né? E é muito real. Que o inimigo se preocupa com quem tá no muro, porque o muro é dele, entendeu? Então, assim, quando você toma realmente uma decisão na tua vida e você passa a andar ouvindo aquilo que o Espírito Santo vem ministrando no teu coração, fazendo em retidão aquilo que o Senhor tem colocado, sussurrado ali no teu ouvido, né? Que às vezes a gente, é que nem eu falo, tem coisas que não, nos nossos olhos, diante da lei, elas não são erradas, né? Não são erradas, realmente, não tem um regulamento, às vezes, que falha aquilo, mas não nos convém. E isso, quem traz esse constrangimento, quem traz esse convencimento é o próprio Espírito Santo, né? E aí às vezes a gente questiona, mas nossa, fulano vive, né, tem experiências, fulano escuta, fulano fala, fulano, né, passa por tanta coisa e eu não consigo sentir isso. Assim, à medida em que você tem colocado, à medida em que eu tenho colocado o meu coração à disposição do Espírito Santo, tanto para mudança, quanto para receber aquilo que ele tem, para me mostrar, para me ensinar, para aplicar na minha vida, é o que vai dizer o nível de intimidade e relacionamento que a gente tem com ele, né? Então, assim, à medida em que nós nos aproximamos, nós dizemos sim, nós caminhamos em união, conectados ali, ligados com o Espírito Santo de Deus dentro de nós, né? Que nem fala aqui na nossa alma, nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, quando a gente está conectado com Ele, não tem como a gente não ouvir Ele dizer para nós, filha, esse caminho está errado, né? Isso aí que você está fazendo não é certo. Eu vou dar um exemplo bem rápido aqui para vocês, que eu não quero me demorar muito, porque os devocionais da semana passada foram muito longos. Quinta-feira, bom, ao contrário do que todo mundo pensa, né? Nós não somos uma família perfeitinha, nós somos seres humanos normais como todo mundo, que escorrega, cai, levanta, escorrega, cai, levanta. A única diferença é que nós sabemos quem é a nossa fonte, né? E quem é o nosso ajudador. E isso já vem já bem de encontro com o que nós estamos falando hoje. Então, assim, não significa que eu e o Michael a gente nunca tenha tido uma divergência de entendimento, né? E isso é muito bom, porque isso nos gera crescimento todas as vezes em que nós temos esse tipo de conversa, onde é um pouquinho mais acalorada, os nossos ponto de vista se desalinham, a gente entende que, opa, peraí, então a gente tem ajustes para fazer nessa área. Né? E, enfim, como todo mundo, né, gente, o que mais pega para todo mundo, eu creio que é a parte financeira, né? E para mim, em especial, é uma área que me perturba, porque como eu sempre cresci com o pensamento de seja independente, de seja não sei o quê, que não precisa de ninguém, não precisa de homem, não precisa de nada, você bebe a vida, vive a vida independente, tipo, de qualquer coisa, de qualquer pessoa, sabe? Seja mulher empoderadíssima, não deixa ninguém passar por cima de você, porque justamente pela minha própria rejeição eu criei isso dentro de mim, que jamais eu iria dar um passo para trás, sabe? Aquelas coisas, aquelas crenças que você vai colocando dentro de você, que muito tem hoje, infelizmente, né? A gente tem que tomar muito cuidado com essa questão de coach, de aconselhamento, né? De coisas assim que realmente vem trazer para nós, às vezes, um peso que a gente não vai suportar. A gente vai sair dali, uau, sair daqui renovada, mas você vai chegar num pedaço daquela milha que você vai estar caminhando ali, que você vai estar pondo a língua para fora. Porque são coisas que realmente, assim, te colocam num patamar que é praticamente inatingível. Mas não é esse o processo, né? O que eu quero falar. Como todo mundo, a gente tem alguns ajustes e alinhamentos. E como eu falei, nós começamos o mês de março com novidades, né? Construção, obra maravilhosa, né? E como todo mundo sabe, precisa de dinheiro para fazer, né? Graças a Deus o Senhor tem provido, nós temos toda essa parte, né, já certinho, mas enfim, tem coisas, tem gastos extras, coisas que vêm aparecendo e é onde a gente acaba às vezes entrando ali no, né,
eu quero isso, né? E a gente tem que ajustar, faz parte do processo. Só que aí, às vezes eu também, gente, sou tomada por uma fúria, eu falo, né? E sem querer abro minha boca e acabo às vezes falando algumas coisas que magoam. E eu senti que eu falei coisas que magoou meu marido. Tanto eu senti que na hora que eu falei, o Espírito Santo já veio e já falou na minha cabeça, tipo assim, mas filha, essa é a conduta que você tem que ter com teu marido. Tipo assim, você precisava mesmo ter falado para ele isso desse jeito. Eu me senti envergonhada, né? E aí a gente tem que pedir o quê? Pedir perdão, pedir desculpa, né? A gente volta, vai lá e corrige. Então, o que eu quis dizer para vocês? Que nós, hoje, a nossa família entende que nós temos um ajudador, um conselheiro, um amigo. Então, assim, nesse mesmo momento, como eu tenho uma intimidade com ele constante, eu estou o tempo todo. Ontem de manhã, o Michael e o Miguel estavam surfando e eu estava sentada sozinha lá na areia. E aí eu, sabe, eu não tava afim de ficar mexendo no celular e eu sozinha, eu falei, nossa senhora, como faz falta alguém para poder conversar? Tipo, sabe, matraquear, trabalhar a língua, imagina. Aí eu falei assim, nossa, que vontade, né, de ter uma amiga, alguém aqui do lado. Aí eu, na hora, sabe, eu lembrei, eu falei assim, ai, senhor, eu posso conversar com o senhor, né? Então eu vou conversar. Olha, isso. Aí só eu falei, né? Foi um monólogo, mas tudo bem, que eu coloquei tudo aquilo para ele. Mas eu já senti que eu coloquei tudo para fora. E é interessante isso, porque eu não espero esse meu tempo de devocional, eu não espero o meu secreto, eu não espero a minha intimidade. Eu tô com ele em todos os lugares, em todos os momentos, sabe? Ou melhor, ele está comigo, né? Mas eu entendo que ele está comigo em tudo. Então eu posso falar, sabe? Às vezes quando uma pessoa vem me pedir um conselho, eu falar alguma coisa, eu falo, meu Deus, eu não tenho experiência nisso, né? Porque e eu falo, Senhor Jesus. Na hora que a pessoa está falando, eu já estou assim, olhando para cada pessoa. Aí o Espírito Santo me ajuda, me traz uma palavra de sabedoria agora para eu poder falar para essa pessoa. E, gente, não vem um download que eu e pá, o negócio vem. Mas eu sinto que assim, aí eu vou falando, eu falo, tá bom, vou abrir minha boca, vou falando, e o senhor vai confirmando, vai concordando. E assim flui no relacionamento, sabe? E assim o Senhor vai ministrando, vai falando. Às vezes tem coisa que eu falo demais, aí tipo ele já falou, já era para você ter parado de falar, e você tá falando, né? Tipo aqui no devocional. Hoje eu tô atacadíssima, então eu tenho que, por isso que eu tenho que me conter, tá, gente? Porque hoje realmente segunda-feira eu tô animada. Graças a Deus minha amiga me arrastou para academia, já fui para academia hoje, já fiz o meu devocional de manhãzinha, já fui para academia, agora eu tô gravando o devocional para vocês e glória a Deus por isso, e assim eu quero muito. Já conversei com uma amiga que estava precisando aqui de uma palavrinha, a gente já conversou, já alinhou algumas coisas e graças a Deus por isso. E é assim que eu quero que meu dia seja intenso, né? Já amei minha família, já cuidei deles também e assim a gente vai, tá? E eu vou orar porque senão eu vou me alongar. Mas assim, gente, entenda, não tem melhor do que ter um conselheiro com você o tempo todo. Às vezes a gente fica esperando um tempão para poder ir a um psicólogo, né? Para poder desabafar, para poder falar para ele todas as coisas. E a gente tem de forma gratuita, de forma, como que eu vou dizer, indeterminada, um maravilhoso que Jesus deixou para nós, que é o Espírito Santo. Então, assim, não tenha medo, sabe, dos alinhamentos que ele vai pedir para você fazer, das correções, porque assim, eu entendo que o Senhor não habita no meio da sujeira e no meio da bagunça, porque o nosso Deus é um Deus de ordem, o nosso Deus é um Deus de excelência, né? Então, com certeza, na hora em que nós nos colocamos nesse lugar, alguns ajustes vão ter que ser feitos, algumas limpezas vão ter que ser feitas na nossa vida, algumas coisas nós vamos deixar de fazer, porque o Senhor quer habitar, quer viver, quer fazer a morada dele em nós, né? E nesse momento é muito importante a gente estar disposto a ouvir, a caminhar, né? Aí entra aquela parte de não se mover pelas propostas, né? E sim pelo propósito, porque as propostas vão ser tentadoras a todos os momentos da nossa vida, mas o propósito, o que ele vai gerar em nós é eterno, né? E eu vou orar, porque hoje eu estou inspirada, senão eu vou ficar aqui pregando até amanhã.
Deus querido, obrigado, Senhor, por esse dia tão maravilhoso, Senhor, por essa segunda-feira. Obrigada, Deus, pelo teu amor, pelo teu cuidado em nós e através de nós, Pai. Sabemos que é o Senhor, ó Deus, quem ministra as nossas vidas, é o Senhor, ó Deus, quem fala aos nossos corações. Queremos, ó Deus, a cada dia estar com nossos ouvidos atentos, Pai, cada vez mais para ouvir a doce e esplendorosa voz do Espírito Santo. Deus, que nós possamos realmente estar com o nosso coração disposto a fazer as correções, os ajustes necessários, ó Deus. Nós sabemos que há necessidade de transformação em nós constantemente, mas queremos estar debaixo, ó Deus, do teu cuidado, debaixo do teu decreto, Senhor, debaixo da tua mão, Pai, debaixo da tua destra. É esse lugar que nós queremos estar, Senhor, porque essas mudanças serão necessárias, ó Deus, para o próximo passo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Por isso, Senhor, nesse dia eu declaro, Senhor, sobre a vida de cada pessoa aqui, Pai, um tempo de intimidade, um tempo de relacionamento, um tempo de proximidade com o Senhor, ó Deus, um tempo realmente de propósito sobre a vida deles e não de propósito. Que eles possam, Senhor, se mover em direção àquilo que o Senhor tem, aquilo que é o plano do Senhor e o propósito do Senhor, Pai. Que nós possamos, ó Deus, realmente entender a todo momento a santa doce voz do Teu Espírito, Pai, falando ao nosso coração. Que essas mudanças, Senhor, esses ajustes, ó Pai, o Senhor nos fortaleça para fazer. O Senhor nos capacite também, ó Deus, porque o Senhor fala na tua palavra que o querer e o realizar é teu, Deus. E nós queremos também, Pai, mudança, queremos alinhar com o Senhor as nossas expectativas, com a tua expectativa e a tua vontade, que prevaleça sempre o que o Senhor quer sobre nós. Pedimos a sua bênção sobre as nossas famílias, Pai, que o teu amor e o teu cuidado estejam sobre eles, que nós possamos ser mulheres, ó Pai, frutíferas dentro das nossas casas, através dos nossos filhos, ó Deus, do nosso marido, dos nossos trabalhos, ó Deus, em tudo aquilo que formos fazer, que nós possamos aplicar, Senhor, a nossa fé e a sabedoria que vem do alto. Nós cremos, ó Deus, no teu mover, que é sobrenatural, Pai, é acima de todas as coisas. Senhor, abençoa a nossa nação, Senhor, os nossos governantes, ó Pai, todas as decisões, todos os movimentos políticos, ó Pai, que têm acontecido. Pai, derrama cura também, Senhor, sobre os enfermos, ó Deus, sobre aqueles que têm passado por momentos de tratamento, Pai. Deus, também quero pedir consolo, ó Deus, àqueles que têm perdido seus entes queridos, Deus, que o Senhor esteja trazendo paz, ó Deus, a paz que excede todo entendimento, Senhor, sobre a vida dos teus filhos. Cuida, Senhor, de cada sonho, Pai, de cada detalhe, ó Deus, de cada coisa, ó Pai, que nós temos no nosso coração, para que esteja alinhado com a tua vontade, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, gente. Um beijo. Deus abençoe e vamos falando.